Sogra mente sobre mim para meu marido e me ataca junto às suas amigas depois que eu a expulsei de casa. Quando a expulsei, ela espalhou boatos sobre eu ter um caso com meu vizinho. Estou em um verdadeiro show com minha sogra, Carla, e estou honestamente dividida sobre se devo me sentir uma vadia total ou não. Carla sempre foi uma intrometida, mas ela costumava ser doce comigo, então isso nunca me incomodou muito. Estou com meu marido há 6 anos, sou casada há 3, e há cerca de um mês, dei à luz a nossa garotinha. Meu marido está no exército, então ele embarcou logo depois que nossa filha nasceu e não voltará por alguns meses. Fiquei chateada por ele ter ido embora tão cedo, especialmente porque ele só esteve por perto nas últimas semanas da minha gravidez. Mas você sabe, o dever chama, e eu nunca ficaria no caminho dele. Ele deixou Carla comigo, o que eu achei uma bênção na época. Antes de ele ir embora, nós 3 nos reunimos e concordamos que Carla ficaria comigo em vez de voltar para casa. Fiquei bem animada porque não conheço ninguém por aqui. Nós havíamos nos mudado recentemente, então não tive a chance de fazer amigos. Além disso, minha melhor amiga de infância mora do outro lado do país e, embora conversemos quase todos os dias, não é a mesma coisa que ter alguém aqui. Mas as coisas começaram a dar errado depois que meu marido foi embora. Carla se tornou uma aproveitadora total. Nos primeiros dias eu estava tão privada de sono e sobrecarregada que mal percebi. Então me dei conta, eu estava fazendo a maior parte do trabalho doméstico e cuidando do bebê. Carla simplesmente acampava no quarto de hóspedes, tagarelando no telefone o dia todo. Só saindo para as refeições para me dizer o quão ótima cozinheira eu era antes de desaparecer novamente. Era como se ela esperasse uma experiência de hotel 5 estrelas, completa com serviço de camareira. Não ajudou que meu vizinho, um rapaz que herdou a casa da tia, decidiu pegar o piano e praticar a qualquer hora. Ele tocava muito mal. Durante minha gravidez, meu marido e eu imaginamos que Carla ajudaria em casa. Mas aqui estava eu, fazendo dupla função porque ela se recusava a levantar um dedo. Depois de 2 semanas, finalmente a confrontei. Ela alegou que estava esperando que eu lhe dissesse o que fazer, o que é a coisa mais idiota que já ouvi. Ela teve a audácia de agir como se estivesse me fazendo um favor ao me agraciar com sua presença. Atribuí isso a um mal-entendido e comecei a dar tarefas específicas a ela. Ou ela as fazia muito mais tarde do que eu pedia, ou eu mesma as fazia porque ela esquecia. Uma vez pedi para ela esterilizar as mamadeiras, e ela as deixou de molho em água fria por horas. Outra vez pedi para ela guardar a roupa para lavar, e ela simplesmente jogou as roupas limpas na cama de hóspedes, onde ficaram por dias. Era irritante. Ela sempre tinha alguma desculpa, como se tivesse ficado entretida assistindo a sua novela favorita ou conversando com a irmã, que a propósito, é tão intrometida quanto Carla. A situação toda estava complicada. Então, no final do mês, eu disse a ela que isso não estava funcionando e que ela precisava ir embora. Imaginei que se eu estava fazendo todo o trabalho de qualquer maneira, eu poderia muito bem ficar sozinha. Pelo menos eu não teria que cuidar dela também. Eu poderia focar apenas no bebê e em mim, talvez recuperar o sono, ou finalmente começar aquela aula de yoga online para a qual me inscreve. Mas nunca tive tempo de fazer. Carla não ficou feliz. Ela me acusou de ser ingrata, dizendo que eu deveria ser grata por ela ter se oferecido para ajudar. Ela esperava ajudar com o bebê enquanto eu fazia todo o trabalho doméstico, mas eu era a mãe da criança, não ela. Eu carreguei esse bebê por 9 meses, passei pelo trabalho de parto e agora não vou entregar a outra pessoa. Se ela realmente quisesse ajudar, ela cuidaria das tarefas para que eu pudesse criar um vínculo com meu bebê. Estava claro que ela tinha seus próprios planos, e não tinha nada a ver com me ajudar. Era como se ela pensasse que estava em algum tipo de férias prolongadas, comigo como sua cozinheira e governanta pessoal. A coisa toda parecia tão nojenta. Depois que eu disse para ela ir embora, ela disse que não tinha para onde ir. Ela já tinha terminado o contrato de aluguel, presumindo que viveria comigo por muito tempo. Isso confirmou, ela era uma aproveitadora. Ela não queria pagar aluguel, então ela se infiltrou na minha casa sob o pretexto de me ajudar. Ela provavelmente pensou que tinha tirado a sorte grande, quarto e alimentação grátis, além de alguém para servir ela de mãos e pés. E o pior foi que ela agiu como se estivesse me fazendo um grande favor ficando aqui. Fiquei furiosa. Eu disse a ela que não dava a mínima para a situação dela, eu só queria que ela saísse. Ela finalmente foi embora há alguns dias, e eu imediatamente liguei para meus pais, implorando para que viessem ajudar. Eles moram em outro estado, então eles só estavam aqui para o parto e ficaram 3 dias depois, indo embora um dia antes do meu marido.
Eles se ofereceram para ficar mais tempo, mas eu recusei porque não queria que eles negligenciassem a loja deles, e Carla já tinha prometido se mudar e cuidar de tudo. Eles tinham uma pequena mercearia há anos, e era o sustento deles. Eu sabia que eles estavam contando com meu tio para cobrir eles nesse meio tempo, mas ele tinha sua própria família para cuidar. Ainda assim, eu me senti mal em pedir para eles largarem tudo e voltarem tão cedo. Mas depois de expulsar Carla, fiquei desesperada. Meus pais pegaram o próximo voo para cá e estão comigo desde então. Felizmente, o tio está se segurando na loja. Ele foi um verdadeiro salva-vidas, e sou muito grata por ter ele em minha vida. Não sei o que meus pais teriam feito sem ele todos esses anos. De qualquer forma, já faz 4 dias desde que chutei minha sogra para fora. Contei tudo ao meu marido, o quão inútil Carla era. Não contei a ele antes porque não queria estressar ele, sabendo que ele estava contando com a mãe para me ajudar. Ele disse que fiz a coisa certa. Mas ontem à noite, recebi uma enxurrada de mensagens de Carla, dizendo que eu arruinei a vida dela. Fiquei confusa, então liguei para meu marido. Aparentemente, ele disse à família para cortar ela, e agora ela realmente não tinha para onde ir porque estava morando com o tio dele, que também a expulsou. É por isso que ela ficou tão chateada. Acontece que ela tentou sabotar nosso relacionamento dizendo ao meu marido que eu não estava aprontando nada enquanto ele estava fora. Ela disse a ele que eu estava tendo um caso com uma vizinha, sugerindo que ele fizesse um teste de paternidade e voltasse o mais rápido possível porque ela não tinha certeza se o bebê era dele. Ela também alegou que foi embora porque descobriu sobre o caso, e eu a expulsei para cobrir meus rastros antes que meu marido descobrisse e me deixasse. Essas foram algumas mentiras seriamente confusas, destinadas a destruir meu casamento. Felizmente meu marido não caiu nisso. Estou tão aliviada que ele nem precisou me confrontar para saber que era besteira. Também era bem óbvio que ela estava mentindo porque nosso vizinho é um cara chato de 20 e poucos anos que toca piano terrivelmente o fim de semana todo. Reclamei dele para meu marido quando me mudei, então se Carla realmente me conhecesse, ela teria escolhido outra pessoa para ser minha suposta amante. Além disso, o cara é um completo desleixado. Ele deixa suas latas de lixo do lado de fora por dias, e seu gramado está sempre coberto de mato. Não tem como eu me sentir atraída por alguém assim, mesmo se eu fosse do tipo que trai, o que não sou. Depois da ligação de Carla, meu marido ligou para a família, contou tudo e disse que não queria que ninguém falasse com Carla. Se quisessem, nós os cortaríamos. Ele deu um ultimato e funcionou. Agora ninguém fala com Carla, e até o próprio irmão dela a expulsou. Depois da nossa conversa ontem à noite, pensei que ela merecia e a bloqueei. Mas nas mensagens dela, ela me acusou de arruinar a vida dela. Esta manhã, ela apareceu na minha porta, exigindo que eu a deixasse entrar. Ela disse que eu era a razão pela qual ela perdeu a casa, e que ela precisava de um lugar para ficar por alguns dias antes de encontrar um apartamento próximo. Ela queria visitar nos fins de semana para ver a neta, independentemente dos nossos problemas. Eu disse a ela que depois do que ela fez, ela nem conseguiria ver minha filha quando ele voltasse, e que ela precisava ir embora antes que eu chamasse a polícia. Mas ela se recusou, fazendo birra como uma criança, batendo o pé e gritando que era injusto que esperássemos que ela fizesse tarefas em vez de brincar com o bebê. Quando discutimos isso, deixamos claro que dividiríamos as tarefas, com ela assumindo as tarefas que consumiam mais tempo, e eu cuidaria do bebê. Ela fez suas próprias suposições e encerrou o contrato de locação sem falar conosco. Se ela se sentia tão velha para me ajudar, não deveria ter se oferecido para me ajudar para começo de conversa. As coisas esquentaram, e a discussão ficou feia. Ela tentou forçar a entrada com as malas, e eu tive que bater a porta depois de muito esforço. Quer dizer, ela tentou arruinar meu casamento enquanto eu estava cuidando do nosso bebê de 1 mês, mas talvez eu deva isso a ela de alguma forma. Depois que fechei a porta, ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir e não queria desperdiçar dinheiro em hotéis. Ela me implorou para perdoar ela, dizendo que precisava de alguém. Eu quase cedi porque ainda estou emocional por ter dado à luz, mas meus pais me disseram para não fazer isso. Eles disseram que ela já tentou arruinar meu casamento, e eu não deveria deixar ela voltar. Nós a ignoramos até ela ir embora, e agora me sinto mal. Eu poderia ter deixado ela ficar por alguns dias. Meu marido e meus pais dizem que não fiz nada de errado, mas não tenho certeza. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí.
Bora continuar. Atualização 1. As coisas têm andado bem tranquilas ultimamente. Não tenho notícias de Carla desde que ela foi embora outro dia. Já faz 3 dias inteiros, e eu estava começando a pensar que talvez ela tivesse aprendido a lição e fosse ficar longe para sempre. Mas isso foi só um pensamento positivo, eu acho. Quer dizer, ela estava chorando muito, e ela não é exatamente do tipo que simplesmente se rende e desiste. Além disso, como eu disse antes, ela sempre foi meio intrometida. Então, sim, ela de alguma forma conseguiu colocar parte da família do meu marido do lado dela, e agora eles estão atrás de mim. É basicamente um bando de velhinhas da idade dela, seu pequeno círculo de fofocas. Você sabe, aquelas que acham que cada palavra que sai da boca dela é verdade. Basicamente são apenas algumas mulheres da família do meu marido que ficam sentadas com ela e falam mal de todo mundo em todas as reuniões familiares. Então, naturalmente, elas estão do lado dela em tudo isso. Aposto que elas nem acreditam na história dela, mas elas só querem fazer parte do drama, é por isso que elas estão me mirando. Para que elas possam ser as que estão sendo faladas em vez de fazerem a conversa. É como se estivessem desesperadas por atenção ou algo assim. Na verdade, é meio triste quando você pensa sobre isso. Elas começaram a encher meu telefone com mensagens de números diferentes, e eu tive que bloquear todos eles porque eles eram muito desagradáveis. Eles me acusaram de realmente ter um caso com minha vizinha, dizendo que eu estava apenas brava porque Carla descobriu a verdade. Eles disseram que eu estava manipulando meu marido para não acreditar em sua própria mãe e que eu até a fiz ser condenada ao ostracismo pela família. Mas eles também disseram que não duraria muito porque eu não poderia esconder a verdade para sempre. Olha, eu realmente não me importo que eles estejam tentando mexer comigo, mas o fato de que eles estão tentando destruir meu caráter desse jeito realmente me irrita. Eu conversei com meu marido sobre isso, e ele disse que vai tentar fazer alguma coisa, mas eu sei que ele não pode. Ele já fez o que podia ao dizer à família para não falar com Carla, mas isso está fora do controle dele. Essas mulheres deixaram claro que estão do lado de Carla, e eu simplesmente tenho que ignorar elas. É que estou tão emotiva agora que tudo está me afetando, e eu odeio isso. Não consigo evitar. Meus pais estão aqui por mim, e meu marido disse que tentará me visitar o mais rápido possível. Até lá, eu só tenho que continuar ignorando essas pessoas e não deixar que isso me afete. Eu sei a minha verdade, e eu sei quem eu sou, então estou apenas tentando manter minha cabeça fria. Atualização 2. Eu acabei de perceber que algo estranho está acontecendo. Já faz uma semana desde minha última atualização, e nos últimos 4 dias, não recebi nenhuma mensagem ou nada da Carla e sua equipe. Então, estou começando a pensar que eles podem finalmente ter desistido de tentar me irritar. Honestamente, é um alívio. Eu estava começando a me acostumar com o assédio constante, mas ainda era exaustivo. As últimas mensagens que recebi dela e de suas amigas foram nas redes sociais. Elas diziam que iriam garantir que a verdade viesse à tona e que iriam falar com meus vizinhos para me expor como uma pessoa horrível e revelar há quanto tempo o caso estava acontecendo. Em suas mentes, eles estavam totalmente convencidas de que era real. Eu não estava realmente ameaçada por nada disso porque eu sei a verdade. E depois de falar com meu marido, que me disse para não me preocupar com isso, ele acreditava em mim, e nada mudaria isso, eu sabia que não tinha nada com que me preocupar. Era reconfortante saber que ele estava comigo, não importa o que acontecesse. Ele sempre foi minha rocha, e toda essa situação só provou isso ainda mais. Meu marido também conversou com o resto da família, e eles me contataram para dizer que também cortaram laços com as mulheres que estavam do lado de Carla. Eles estavam totalmente do meu lado, e eu me senti muito bem com tudo isso. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Finalmente senti que podia respirar novamente, como se pudesse me concentrar apenas no meu bebê e na minha vida sem esse drama constante pairando sobre mim. Depois que descobri que Carla e suas amigas também tinham sido cortadas, elas pararam de me enviar mensagens de texto. Acho que eles perceberam que nada de bom viria disso, e o drama não valia a pena. Talvez elas finalmente tenham percebido que estavam lutando uma batalha perdida. Hoje de noite recebi um e-mail bem curto, provavelmente da Carla. Ela disse que encontrou um apartamento e que ia me fazer sofrer por arruinar a vida dela e fazer a família dela odiar ela. Ela me xingou e disse que não sabia porque o filho dela escolheu alguém nojenta e feia em vez da mãe. Mas ela tinha certeza de que não duraria e disse que já estava procurando novas pessoas para me substituir. Então ela realmente acreditava que só porque eu tive um bebê e ganhei peso, meu marido me deixaria.
Era tudo muito desequilibrado. Bloqueei aquele endereço de e-mail e depois disso não tive mais notícias dela. Foi um pouco confuso por alguns dias, mas agora me sinto muito melhor, sem ter que me preocupar com ela me incomodando de novo. Atualização 3. Acho que comemorei cedo demais. Há apenas 2 dias eu estava falando sobre como eu achava que Carla e suas amigas tinham finalmente decidido me deixar em paz. E hoje, todas elas apareceram na minha casa e tentaram me intimidar, mas não terminou bem para elas. Então, algumas horas atrás, a campainha tocou várias vezes. Quando chequei, Carla e todas suas amigas estavam lá fora. Eram cerca de 6 e pareciam estar falando sério. Eu imediatamente disse a elas para saírem pelo interfone, ou eu chamaria a polícia. Eu estava mais preocupada com minha bebê. Eu tinha acabado de colocar ela para dormir, e ela estava agitada o dia todo. Eu não queria acordar ela, e eu sabia que se todos estivessem aqui, haveria brigas e discussões, e eu não precisava disso. Eu disse a elas para irem embora e estava prestes a voltar para o meu quarto para pegar meu telefone quando uma delas teve a brilhante ideia de pegar uma pedra do gramado e jogar pela janela. Ela caiu, e havia pedaços de vidro por todo o chão da minha sala de estar. Fiquei chocada e logo em seguida as outras mulheres fizeram o mesmo. Todos começaram a atirar pedras pela janela. Eu tive que me esconder atrás do sofá porque estava com medo pela minha vida e não queria me machucar. Temos pequenas pedras decorativas no canteiro do jardim, então havia muitas que eles podiam atirar. Eu não conseguia nem voltar para o meu quarto para pegar meu telefone, porque qualquer movimento enquanto eles atiravam pedras poderia me machucar. Isso continuou por quase 2 minutos inteiros e no final, o chão da minha sala estava completamente coberto de pedaços de vidro e pedras. Parecia uma zona de guerra. Eu nem tive coragem de andar pelo chão e ir para o meu quarto porque eu estava usando apenas meias, e não tinha como eu chegar ao meu quarto sem ter que andar. Então eu fiquei atrás do sofá e estava literalmente chorando porque eu estava com muito medo. E então as coisas foram de mal a pior. Pensei que eles iriam embora depois de terem demolido completamente as janelas da minha sala de estar e tornado absolutamente impossível para mim sair para chamar a polícia. Mas então eles começaram a bater na porta. Acho que elas tentaram chutar a porta, mas felizmente elas não são fortes o suficiente para isso, e enquanto tentavam fazer isso, os policiais finalmente apareceram porque acho que algum vizinho chamou a polícia. Nem me lembro de muita coisa depois disso. É tudo um borrão. Eu ainda estava chorando atrás do sofá, e eu estava obviamente muito traumatizada com tudo o que estava acontecendo. Os policiais tiveram que literalmente me carregar para o meu quarto, e eu continuei chorando mesmo assim, e eventualmente eu simplesmente adormeci chorando. Acho que a adrenalina simplesmente passou, e eu desmaiei. Quando acordei, Carla e suas amigas tinham ido embora, e meus pais tinham conseguido de alguma forma limpar todos os vidros e pedras que tinham sido jogados. Mas não podíamos ficar na sala por muito tempo porque as janelas tinham que ser consertadas, e até lá, o vento frio de fora entraria no quarto sem nada para impedi-lo. Estava uma bagunça. Depois que acordei, eles me disseram que foram eles que me fizeram dormir, e eu não me lembrava. Mas minha mãe sentou ao meu lado enquanto meu pai lidava com os policiais e as acusações contra Carla e sua gangue que nos assediaram. Nunca vi meu pai tão bravo. Ele geralmente é um cara tão calmo e gentil, mas isso realmente o levou ao limite. Meu pai me disse que ele ia consertar tudo, e a sala de estar voltaria a ser usada em alguns dias, então eu não precisava me preocupar com isso. E ele também tinha falado com meu marido, e ele voltaria neste fim de semana para que ele estivesse lá para mim. Ele parecia tão preocupado no telefone. Eu podia ouvir o medo na voz dele. Sou muito grata que meus pais estiveram aqui comigo durante toda essa provação, porque não consigo imaginar ter que lidar com tudo isso sozinha. Eu realmente não consigo. Hoje foi um dia incrivelmente assustador, e eu falei com meu marido agora mesmo. Ele estava muito preocupado comigo, e ele me disse que falou com um advogado, e ele vai providenciar para que a gente entre com uma ordem de restrição contra Carla e suas amigas. Ele está levando isso muito a sério, graças a Deus. Atualização 4. Fiquei muito ocupada cuidando do meu bebê e também tive que voltar ao trabalho. Estou trabalhando em casa, mas isso ainda me mantém muito ocupado. Mas houve um número considerável de mudanças desde minha última atualização. A vida tem sido muito. Primeiro, meu marido largou o emprego e decidiu voltar a morar conosco de forma mais permanente porque ele disse que não queria perder tempo com sua filhinha quando ela era tão pequena. Então, ele vai tentar construir algo próprio, e isso vai dar muito trabalho.
Mas por enquanto, ele está apenas curtindo ser um pai que fica em casa, e eu não poderia estar mais feliz por ele. Foi incrível ter ele em casa. Ele é tão natural com o bebê, e é como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu não percebi o quanto eu sentia falta dele, o quanto eu precisava dele aqui, até que ele realmente chegou. Eu ganho o suficiente para nós dois, então não estou preocupada. E meus pais também disseram que nos ajudarão se precisarmos até que ele consiga se recuperar e até vão investir em qualquer coisa que ele decida começar. Também temos economias para contar, então, em termos de dinheiro, estamos indo muito bem. Meus pais finalmente voltaram para casa algumas semanas atrás, mas mantivemos contato e fizemos videochamadas quase todos os dias porque eles realmente sentem falta da neta, e eu posso entender isso. Foi difícil dizer adeus a eles, mas sei que eles voltarão em breve. E honestamente, foi bom ter a casa só para nós de novo, só nós três. Sobre Carla e suas amigas, todas elas estão cumprindo pena na prisão e ficarão lá pelos próximos 3 meses. Elas foram acusadas por suas atividades criminosas e acabaram com uma sentença de 3 meses, uma multa enorme e serviço comunitário quando saíram da prisão. Obviamente, elas também tiveram que pagar indenização pelas minhas janelas, e eu consegui uma ordem de restrição contra todas elas também. É um alívio, para dizer o mínimo. Finalmente sinto que posso respirar aliviado, como se não tivesse que olhar por cima do ombro o tempo todo. Agora seremos apenas meu marido, eu e nossa filha, e estou realmente ansiosa pelos próximos meses porque é disso que eu estava sentindo falta há tanto tempo. É disso que eu sempre quis, uma vida feliz e pacífica com minha pequena família. E agora finalmente parece que estamos no caminho certo. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!